Pronto, estamos agora ao vivo no Facebook, né? Nessa noite que a gente tem um prazer imenso de receber um grande amigo, né? Que é o Luciano, dispensa apresentações, é figura carimbada no meio espírita do estado do Ceará e do Brasil. A gente aguarda, Luciano, alguns minutinhos Claro. para dar às 20 horas, enquanto as pessoas vão se conectando. O que não nos impede de irmos aqui entabulando uma conversa interessante, né? Com certeza. A gente busca na memória algumas histórias, e eu lembro de uma que, antes de iniciar a palestra, eu vou contar, se me permite, torná-la Claro. pública, que eu acho que até você, nem para você eu relatei isso ainda. Eu vou aproveitar a oportunidade quando a gente iniciar depois do boa noite ao público. Né? Nós já temos umas pessoas aí, o Olivar, nosso querido Olivar, que está chegando, né? Sempre acompanha. Eu estou aqui, vou ficar na retaguarda todo o tempo, né? Você vai assumir a palestra e vai conduzir até o fim. Se me permite, eu faço a prece inicial e você faz a final, para não atrapalhar. No finalzinho, a gente deixa ali alguns minutos para alguns comentários, algumas perguntas que alguém faça, que sejam, né, mais interessantes. Aí você deve ver do lado e aqueles mais destacados, aqueles mais interessantes, eu coloco em destaque na tela para que você veja e, se quiser comentar na hora, ou se quiser deixar para comentar depois, não tem problema, tá bom? Não sei se é impressão minha, mas acho que eu estou ouvindo perto de você aí o coachar dos sapos e um ligeiro barulho dos grilos, né? Você está numa área privilegiada. É verdade, é verdade. Morar no sítio tem dessas vantagens, né? A gente aqui é perturbado pelo coachar dos sapos, pelo canto dos pássaros, perturbado entre aspas, né? E a única zoada, o único barulho que tem aqui é o que a gente faz. Então, bom demais, né? Então, vamos iniciar, Luciano, agradecendo a sua presença, dando-lhe boa noite, né? Boa noite nessa tarefa que nós recebemos da espiritualidade de todo dia levarmos uma palavra de conforto, de fé e esperança para as pessoas que estão isoladas, em quarentena, dentro de casa, e de repente a gente se deparou com um estrondoso sucesso, as pessoas estão gostando muito, isso nos incentiva cada vez mais, e a gente gostaria de deixar aqui de público a nossa consideração, respeito e admiração pela sua pessoa, né? Agradecendo o seu tempo, né? Que vai doar para nós nessa palavra que você vai trazer. E antes de lhe passar a palavra, e antes mesmo da prece, eu queria lhe fazer uma revelação. Uhum. Talvez você não saiba que a minha primeira palestra espírita que eu assisti na vida foi sua. Não Lá, sabe. lá no sobradozinho da escolinha do GEPOL. Seu Léo, eu acho que foi a Legal. única palestra que foi feita naquela sala. Todas Eu me as lembro. outras foram para o GEPOL mesmo, né? Na É escolinha. verdade. É verdade. Nosso saudoso seu Léo. E aqui eu tenho o prazer de dizer para você que naquele dia, se existia em mim, iniciante, que era na doutrina espírita, se existia em mim alguma dúvida em seguir esse caminho, você tirou ela ali. As suas palavras, a sua eloquência, a sua empatia, a sua simpatia
me conquistou para o movimento espírita. Então, a culpa é sua de tudo isso que está vendo aqui agora. Graças a Valeu. Deus. E hoje nós temos você, um trabalhador querido, dinâmico, dedicado à causa e esse acendrado amor à doutrina que há 35 anos nós tivemos a oportunidade, mercê da misericórdia de Deus, de conhecer. É verdade. Você é um amigo muito querido. Você também. Você é muito mais do que um amigo. Você é um irmão, com certeza, que vem aí de outras passagens aí, tanto do lado de cá como do lado de lá. Né? Tomara que a gente seja ainda por muitas outras, tá bom, meu irmão? Com certeza. Eu lhe agradeço pessoalmente pela sua amizade, pelo carinho que a gente tem um pelo outro e que a gente possa ajudar sempre o movimento espírita, a doutrina espírita, a cumprir com o seu papel, que é o da evangelização. Né? É o principal Conte sempre papel da comigo. doutrina espírita. Conte sempre comigo. Eu vou fazer a prece inicial, depois a palavra é sua, aí você toma de conta, tá bom? A casa é sua, ok? Aqueles que quiserem fechar os olhos para buscar uma concentração melhor. Bom Jesus, querido mestre, divino irmão, nesta noite de agradecimentos por recebermos a companhia de nosso irmão Luciano, irmão querido, que vai trazer para nós a tua palavra, o teu conhecimento, os teus ensinamentos. Nós só temos que agradecer a companhia dos bons espíritos aqui conosco, relatar que nós sentimos próximos a nós a presença de um grande amigo, seu Léo, um grande pai, que nos conduziu nessa caminhada, que nos colocou no caminho certo. E emocionado, só temos que dizer a ti, Jesus, e a esses bons espíritos, obrigado. Que assim seja. Meu irmão, fique à vontade. Grato. Primeiramente, Tito, não poderia deixar de externar a você, perante os irmãos que nos ouvem nesse instante, o nosso agradecimento pelo gentil convite de podermos participar desta noitada fraterna, deste encontro para nós significativo em face da oportunidade que todos nós estamos tendo de vivendo um momento como este, nesta hora aziaga, neste momento delicado por que passa a humanidade terrestre, passarmos experimentando esses instantes, tirando dele as lições necessárias ao enriquecimento do nosso patrimônio espiritual, aproveitar esta noite na convivência com os irmãos que nos escutam, para que assim, entabulando, mesmo que brevemente, uma conversação fraterna, nós possamos sair mais fortalecidos na nossa fé, mais dispostos a continuarmos as nossas pelejas, essa nossa caminhada, que costumamos dizer, não obstante seja árdua, é necessária ao nosso refinamento espiritual. Então, muito grato a você, meu filho, e aos amigos que nos ouvem neste momento. Para nós espíritas, Jesus se nos apresenta como protótipo sublime da perfeição. Aquele ser que, mercê da misericórdia infinita de Deus, conforme assim nos revelam as entidades espirituais que nos obsequiaram com o trabalho árduo, incansável de Allan Kardec, a publicação no dia 18 de abril de 1857 de O Livro dos Espíritos, nessa obra que assinala oficialmente o surgimento do Espiritismo na Terra, em resposta à questão de número 625, formulada por Allan Kardec, as entidades espirituais, os espíritos reveladores, dão aquela que é a mais breve das respostas desta magnífica
esta monumental obra, dizendo tão somente Jesus, quando indagado por Allan Kardec acerca do ser que Deus poderia nos ofertar para nos servir de referência, de modelo. E nós sabemos, através de obras mediúnicas, de mensagens que nos foram veiculadas, notadamente através de Emmanuel, por exemplo, na obra A Caminho da Luz, que gostamos sempre de evocar, sobretudo porque ela foi recebida pela mediunidade limpa e clara de Chico Xavier, em 1939, num momento gravíssimo da história da humanidade terrestre, um momento de muitas tensões, de muitas preocupações. Semelhantemente, este momento, qual nós nos a nossa crença, mas parece a nossa esperança em dias melhores. Sendo assim, Emmanuel nos faz uma narrativa muito interessante nessa obra, que gostamos sempre de lembrar, em que ele nos permite compreender a grandeza de Jesus. Tendo sido o mestre dos mestres, designado por Deus há aproximadamente 4,5 bilhões de anos, só por essa datação nós já podemos aquilatar, ter uma ideia do refinamento desse psiquismo, da grandeza espiritual desse ser. Porque há aproximadamente 4,5 bilhões de anos, não são milhões de anos, são bilhões de anos. Portanto, antes de nós sermos, ele já era, ele foi designado por Deus para coordenar todo o processo de metamorfose, de transformação, pelo qual o orbe terrestre viria a passar no decorrer das eras geológicas. E o fato é que Jesus preexistiu à formação da Terra. Pacientemente, amorosamente, ele vem administrando, como aliás assim definiria muito bem um dos grandes seguidores de Allan Kardec, o filósofo, poeta Leon Denis. Ele adjetiva Jesus, classifica-o com correção como sendo o governador planetário, o governador divino, que, portanto, vem com sabedoria, nos amparando, nos intuindo, enviando mensageiros antes e após a sua descida, e para demonstrar o seu amor incondicional por nós outros, ele há 2000 anos desceu da sua planura celestial regiões mais sutis do nosso homem, hoje, tutelando os nossos farros, então nós, e passa na Terra, segundo a tradição cristã severa, 3 anos, 3 apenas, foram suficientes para que ele provocasse a mais estupenda de todas as revoluções que o planeta Terra já pôde testemunhar. Não uma revolução à base de armas, com cabeças decepadas, com violência, com sangue derramado, não, não, não. Mas uma revolução consubstanciada na vivência do amor, que ele não só pregou, mas demonstrava cotidianamente na relação com todas as pessoas com as quais ele tinha a oportunidade de interagir. Aliás, a prova maior de amor que ele nos deu, além de ter vindo ter conosco, foi, conforme anotaria mais tarde, João, um dos patronos da casa, o evangelista, prova de amor maior não há, verdadeiramente não há, do que aquele que é capaz de dar a sua vida pelos seus irmãos. E não precisando passar por isso, ele submete àquelas barbaridades, aquelas atrocidades, aquela passagem horripilante, angustiante, terrificante da via dolorosa, submete-se àquele sofrimento atroz provocado pela ignorância humana,
E mesmo assim, embora essas dores físicas, as dores morais com certeza eram mais intensas, eu senti ali talvez o abandono dos amigos, a ausência de muitos que lhe juraram fidelidade até o instante derradeiro, mas mesmo assim ele foi capaz de, demonstrando esse seu amor por nós outros, de olhando a multidão, a massa ignara que ali o circundava, observando atônita aquela cena, pedir a Deus, exemplificando o seu amor, que nos perdoasse, conquanto nós, na nossa estreiteza de visão, na nossa miopia espiritual, não sabíamos o que a ele fazia. Pai, perdoai, eles não sabem o que fazem. Só por aí nós já podemos ter uma ideia da grandeza desse ser, cuja dimensão foi tamanha que a história da humanidade não comportou. E mesmo aqueles que duvidam da sua historicidade têm no seu nascimento o marco cronológico a partir do qual nós nos situamos na linha do tempo. Ele foi tão grande que cindiu e dividiu a história da humanidade em antes e depois do seu nascimento. Costumamos dizer que a mensagem de Jesus, ela, sob certos aspectos, se assemelha a mensagens outras que muitos avatares, místicos, almas iluminadas de todos os tempos, que vieram antes ou após a sua descida à crosta planetária, trouxeram a proposta da vivência, da fraternidade, do amor ao próximo, como a si mesmo, mas todos os que vieram antes, aliás, por ele enviados para preparar o caminho ao advento da boa notícia que ele traria posteriormente, ou aqueles que vieram depois, mesmo os que se empenharam por difundir a sua mensagem luminífera, nenhum deles conseguiu demonstrar de forma tão contundente, tão tocante, a mensagem da redenção espiritual como ele, Jesus, nos apresentou. É verdade que muitos disseram o que ele disse, mas ninguém dizia o que ele dizia, como ele dizia, porque a sua mensagem era eivada de ternura, de afeto, e como o tema da noite nos propicia essa reflexão, ela era uma mensagem cheia de poesia, e por isso ele conseguia tocar os nossos corações. A palavra poesia, segundo a sua etimologia, a sua origem grega, ela significa, entre outras coisas, criação. Essa capacidade de nós gestarmos, de nós sermos com Deus co-criadores, transformadores, de nós multiplicarmos ações, de nós nos colocarmos na condição de construtores, a partir de nós, de um mundo melhor. Poderíamos dizer que Deus, quando observamos a natureza, foi, é e será sempre poeta nas suas ações. Quando nós paramos em meio a termos uma postura automatizada, mecanizada, a ponto de não pararmos para degustar, para saborearmos, para sentirmos o sabor, o prazer da própria vida, para podermos, por exemplo, contemplar o crepúsculo, o pôr do sol e fazermos a necessária associação à presença divina, quando nós observamos o raiar de um novo dia, quando nós divisamos o rosto de uma criança em sofrimento, a magia de um poema, uma conversação entre amigos que se emocionam, que se abraçam, depois de um longo tempo separado, nós passamos, portanto, a ver a poesia divina aí manifestada. Nesse sentido, nós podemos também dizer que Jesus, com a sua mensagem, se nos apresenta como poeta. Esse poeta da renovação e da esperança. Porque a sua mensagem
diferentemente, muitas vezes, da mensagem de outros, que trazem propostas de renovação, é uma mensagem consubstanciada nessa vivência do amor. Esse amor, ele demonstra na relação com todos aqueles que com ele interagiam e interagem. Se pudermos, neste momento, parar um pouquinho e relembrarmos algumas de suas expressões afetuosas, palavras eivadas de ternura, de sentimento que ele pronunciou e que constam dos textos ditos sagrados, embora muitos deles escamoteados, alterados pela incompreensão humana, por vezes pelos nossos interesses mesquinhos, materiais, imediatistas, mas mesmo assim a essência da sua mensagem permanece pujante, como ele, aliás, assim vaticinara, dizendo que passaria o céu e a terra, mas as suas palavras não passariam. Nós vamos encontrar em toda a mensagem de Jesus, o poeta Galileu, essa poesia divina, que arrebenta, por mais granítica que seja a porta dos nossos corações, arrebenta essa entrada da nossa alma, tendo acesso ao nosso âmago, ao nosso ser, e nos auxiliando a promover essa indispensável, imprescindível transformação no nosso mundo íntimo, para que assim nós possamos implantar em nossos corações o seu reino de amor e de paz, e consoante as suas palavras se estabeleceriam primordialmente no íntimo do coração da criatura humana, que é um reino que se monta não de fora para dentro, mas de dentro para fora. O reino dos céus está dentro de nós. Observemos, se pudermos fechar os olhos nessa reflexão que fazemos, tentemos mentalmente, é uma metáfora, evidentemente, degustar essas palavras, a poesia divina do Evangelho do Senhor. Palavras que todos nós conhecemos, ouvimos repetidas vezes, não só nesta, mas, por certo, ao longo do nosso carreira evolutivo, no suceder de múltiplas existências, nesses 2000 anos que nos separam de sua passagem mais direta entre nós na Terra, quando desceu a dimensão física e nos trouxe a mensagem da boa notícia até os nossos dias, nós conhecemos a sua mensagem. E muitas de suas palavras sabemos até de cor e salteado. O que talvez falte a cada um de nós é a necessária vivência da mesma, o empenho para que nós possamos pô-las em prática no nosso dia a dia. Vamos, pois, aqui relembrar de memória algumas dessas palavras. Meu reino, por enquanto, ainda não é daqui. Porque se o meu reino fosse deste mundo, por certo que os meus prepostos, que os meus ministros, não me permitiriam ter sido aprisionado. Por enquanto, ainda não é daqui o meu reino. Buscai primeiramente o reino dos céus e sua justiça, e tudo mais vos será acrescentado. O reino dos céus está dentro de vós. Vós sois Deus. Tudo quanto eu faço, podeis fazer, e muito mais. Se tiverdes fé, pequenina que seja, mesmo do tamanho de um grão de mostarda, poderás dizer para aquela montanha de problema, de dificuldade: move-te daqui para acolá, e a montanha se moverá. Minha paz vos deixo. Minha paz vou-la dou. Eu não vos dou, entretanto, a paz do mundo. Eu vos dou a paz de Deus, que o mundo não pode dar. Acrescentaríamos. Que o poder não pode dar. Que o dinheiro não pode dar. Que os galarins da fama, da vaidade, não podem dar. Pois somente Deus pode. Não se turbe o vosso coração.
crede em Deus, mas crede também em mim, porque na casa de meu Pai há muitas moradas, e se assim não fosse, eu vou-los teria dito. Nicodemos, Nicodemos, em verdade te digo, é necessário nasceres de novo para lograres alcançar o reino do céu. Olhai as aves dos céus. Elas não plantam, nem ceifam, nem amontoam seus provimentos em celeiro. Porém, Deus, vosso Pai celestial, as provê. Considerai como crescem os lírios dos campos. Eu, porém, vos digo que nem mesmo Salomão, com toda a sua pompa, com toda a sua glória, com todo o seu luxo, jamais se vestiu igualzinho a um deles. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão a misericórdia divina. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os pacificadores, posto que serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão Deus face a face. Bem-aventurados todos aqueles que padecem perseguição por amor da justiça, porque é deles o reino do céu. Perdoai, não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Ouvistes o que foi dito pelos antigos: amarás teu próximo e odiarás os teus inimigos. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos. Orai pelos que vos perseguem e vos caluniam, porque que mérito há em somente amardes aqueles que vos amam? Atentemos. Atentemos a esse efeito mágico, extraordinário, retumbante da mensagem, da poesia divina do homem de Nazaré, que ainda nos disse mais: amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Nesse mandamento, que aliás é o único dele, poucos atentam a essa questão, quem faz essa leitura com precisão, com a sabedoria que ele caracteriza a alma lúcida, é o preclaro mentor de Chico Xavier, o Espírito Emmanuel, que faz um ligeiro comentário acerca desta expressão anotada por João em seu texto, em seu evangelho, quando, já sentindo a proximidade dos seus instantes derradeiros na dimensão física, material, na iminência do enfrentamento do julgamento de Pôncio Pilato e do que o sucederia até o cimo do Gólgota, o monte da caveira que ficava além dos muros de Jerusalém, onde ele foi crucificado e se despediu da vida física tristemente entre malfeitores, abandonado por quase todos aqueles que lhe juraram fidelidade, à exceção das mulheres, as 3 Marias, e dele, o discípulo dileto do coração, João, o futuro evangelista e vidente de Patmos, que na sua ternura, talvez porque a pureza ainda das crianças, era um jovem sem sair da adolescência, ainda na sua candura, apaixonado pela mensagem do Evangelho, e por Jesus, não o abandonou até os instantes finais. E João anota esse mandamento, e Emmanuel nos diz que essa expressão de Jesus no Gólgota, antes do Gólgota, melhor dizendo, ela denota exatamente essa exortação que ele nos faz, para que nós, de passagem pela Terra, e nesse processo de aprendizado, sobretudo no tocante ao amor, que é um exercício a ser cultivado em plenitude,
porque o nosso amor ainda é um amor que impõe condições. Daí a diferença do mandamento da tradição hebraica que Jesus derrocava para passar as suas lições, porque Jesus era judeu, viveu no contexto da Palestina de seu tempo, subjugada, dominada pelo Império Romano, e Jesus sabia de cor e salteado, como muitos dos seus contemporâneos, as lições da Torá, da lei e dos profetas. E ele evoca os 2 primeiros mandamentos do Decálogo mosaico, os 10 mandamentos, as tábuas da lei, recebida 1250 anos antes dele, naquela que os espíritos reveladores inspiram, e Allan Kardec destaca didaticamente para um entendimento do processo histórico da humanidade, no tocante às ideias concernentes à imortalidade da alma e a ideia monoteísta, a ideia de Deus, e a ideia da necessidade premente da vivência do amor que Jesus traria, coloca-nos essa primeira passagem de Moisés e recebimento das tábuas da lei no Monte Horebe, o Monte Sinai, como sendo a primeira revelação da lei de Deus. A segunda, sobre a qual nos detemos mais especificamente, foi indubitavelmente a maior de todas. E a terceira, que repetiria a essência da mensagem do Evangelho de Jesus, acontece por ocasião da vinda à Terra da mensagem renovadora, alentadora, confortadora, consoladora, a doutrina sistematizada por Allan Kardec, que entendemos ser, como Jesus também promete, também através de João, no seu texto, que no futuro nos enviaria um outro consolador, para o Espírito de verdade. Por enquanto, em seu tempo, há 2000 anos, nós não tínhamos, e talvez ainda não tenhamos, a maturidade espiritual suficiente para compreender o fulgor dessa mensagem. Mas ela nos vem para nos dar a certeza da transcendência do ser, da imortalidade da alma, essa ciência tão importante a todos nós, a compreensão desse fenômeno e de sabermos que aqueles seres que amamos, que conviveram conosco, ombreados, nas pelejas, nas lutas pela sobrevivência no dia a dia, na condição de pai, na condição de mãe, de irmão, de mãe, de esposo, de esposa, de filho, de filha, de primo, de amigo do peito, do coração, mas que recebeu o chamado de Deus pelo fenômeno da morte biológico, natural, para antes de nós regressar ao mundo espiritual de onde viemos e para onde inexoravelmente, por mais que não gostemos de pensar, haveremos um dia de regressar, esses seres não desapareceram. Eles não foram aniquilados. Não, 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 não. 1000 vezes não. Eles tão somente regressaram ao mundo espiritual, ou como diria Chico Xavier, mudaram de endereço. Experimentam um novo padrão vibratório, numa dimensão mais sutil, diferente da nossa. Mas para onde iremos quando recebemos a convocação de Deus para nos despedirmos do escafandro carnal, chegando ao termo da nossa jornada? Por isso a necessidade de nós aproveitarmos o tempo presente, o momento atual, para o mais rápido possível, diante dessas oportunidades preciosas, de fazermos aqui, na dimensão física, carnal, o nosso vestibular, assimilando as lições necessárias ao nosso crescimento intelectual, moral e, sobretudo, no conjunto espiritual, para que nós possamos, ao termo da nossa jornada, colhermos a palma da vitória. Voltando, portanto, à reflexão, Jesus ressaltava esse mandamento mosaico, que, aliás, resume todos os 10 da tábua. Amarás a Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, de toda a tua alma e a teu próximo como a ti mesmo. Porque aí se encontram resumidas todas as leis de todos os profetas. É interessante que, na atualidade, quando está muito em moda alguns livros de autoajuda, nada contra, mas não é novidade, a filosofia, que é mãe da psicologia,
já nos orientava nesse sentido. Basta evoquemos a resposta do bispo de Hipona, Aurélio Agostinho, o Santo Agostinho da Igreja, uma das grandes e extraordinárias figuras da história do cristianismo, viveu no final da Antiguidade, mas o seu pensamento influenciou sobremaneira toda a Idade Média, antes da escolástica de São Tomás de Aquino, porque Santo Agostinho fazia parte do movimento neoplatonista e procurava fazer uma espécie de casamento, de vinculação entre o pensamento de Jesus e o pensamento socrático, chamado de platônico porque, na verdade, quem organizou o pensamento de Sócrates foi o seu discípulo dileto Platão. Platão foi uma espécie de evangelista de Sócrates, porque, semelhantemente a Jesus, Sócrates, que era sábio por excelência, ele não se preocupava em redigir absolutamente nada. Os seus discípulos, os seus amigos, é que se encarregavam de fazer as anotações devidas das lições de sabedoria que constantemente ele ministrava. E, na resposta à questão de número 919, de O Livro dos Espíritos, uma das mais conhecidas, talvez, daqueles que estudam essa obra maravilhosa, o Espírito Santo Agostinho responde exatamente a Allan Kardec quando este lhe indagava a respeito do que nós poderíamos fazer, como proceder, para que nós pudéssemos trabalhar as nossas defecções morais, as nossas más tendências, as nossas más inclinações, ou seja, esse processo de conhecimento de nós mesmos. Aí é que o Espírito responde, evocando o pensamento socrático. Um sábio da antiguidade já vos diz, conhece-te a ti mesmo. Uma expressão latina, originalmente, a expressão era note it ipsum, e que, na verdade, talvez poucos saibam, mas essa frase não era de Sócrates, mas ele a utilizou como lema, como bandeira de sua filosofia magistral. Essa expressão, a bem da verdade, ela constava de um dos pórticos do célebre oráculo de Delfos. Num outro pórtico tinha uma segunda frase que complementava esta primeira. Nós tínhamos o conhece a ti mesmo, e no outro pórtico a expressão que tu serás dos deuses e todo o universo será teu. É interessante porque quem conhece a história da velha Hélade, a velha Grécia, sabe que nesse templo, o templo do deus Apolo, os gregos conheciam a mediunidade. Claro que não tinham, como Allan Kardec iria nos trazer posteriormente, uma metodologia científica para mais criteriosamente fazer a seleção das mensagens, entender o que era anímico, entender de fato o que era mediúnico, eles não tinham, evidentemente, essa noção. Como, aliás, o apóstolo Paulo também, em um de suas epístolas aos Coríntios, quando ele fala dos dons, dos carismas, ele traça para nós uma espécie de esboço antecipado em 1800 anos daquele que mais tarde Allan Kardec, em 1861, traria através do Livro dos Médiuns. Ele nos fala de vários tipos de mediunidade, sem, no entanto, entender em profundidade o fenômeno mediúnico. Mas o oráculo de Delfos era um templo medianímico. Normalmente os gregos utilizavam sensitivas, as sibilas ou as pitonisas. Sibilas é curioso porque sibila normalmente era o barulho das cobras. E por isso que algumas usavam pitons, aí a expressão pitonisa, e sibilava quando falava. Muitos médios, mas por um condicionamento atávico, talvez para querer impressionar as pessoas. Era como se o médium dissesse assim: boa noite, meus irmãos, aqui estamos trazendo a mensagem. E as pessoas somos muito sugestionadas em relação a isso. Nós nos impressionamos mais com a forma propriamente daquele que nos é apresentado do que com a sua essência. Então, o deus Apolo se manifestava através de algumas pitonisas. E, normalmente, para que ele se manifestasse, é curioso isso, ele, no oráculo de Delfos, através de uma jovem, vestal, virgem, normalmente, porque se lhe era exigida essa condição psicofísica, essa jovem era colocada numa sala hermeticamente fechada, sentava-se num banco tripóide,
através de frinchas de rochas naquela sala, eram exalados vapores vulcânicos para que essas jovens, ao inalar esses vapores, entrassem em transe mediúnico e, de repente, uma voz gutural emergia da garganta das mesmas. O deus Apolo, entendamos com o espiritismo, o espírito que se apresentava como Apolo se manifestava e trazia as lições necessárias para aqueles que demandavam a fé oral no decorrer dos dias. O curioso é que nem sempre a mensagem era de sabedoria. Às vezes fazia esse espírito solicitações estapafúrdias, absurdas, demonstrando com isso, portanto, que nem sempre se tratava do mesmo espírito, mostrando com isso que havia espíritos embusteiros, enganadores. Mas o fato é que a mensagem é real, e Aurélio Agostinho evoca. E dizemos tudo isso porque essa mensagem é crucial, e nós sabemos que ela está em perfeita consonância com o que disse Jesus. O que disse antes, até Moisés, porque poucos atentamos ao fato de que essa proposta do autoburilamento, do autoconhecimento, ela é tão antiga quanto o próprio homem. Grandes filósofos do passado, esses que entenderam a essência da mensagem celestial, da mensagem divina, antes mesmo de Jesus, Confúcio, Forri, Lao Tse, Zoroastro, personagens fundamentais na constituição de grandes religiões da antiguidade, no Oriente, ou mesmo mais para o Ocidente, pensadores como Ovídio, Vigílio, na civilização romana também faziam abordagens, colocações nesse sentido, a necessidade de nós mergulharmos em nós mesmos. E Moisés também já asseverava, recebendo por inspiração de Yahvé, aquele que é o espírito guia, e não propriamente Deus, como assim entendemos da comunidade hebraica, a exortação à necessidade do conhecimento de si mesmo, quando nos diz amar a Deus e ao próximo como a si mesmo, ou a ti mesmo. Nem sempre, talvez porque não paremos para perceber as nuances dessa colocação, desse mandamento, que ali nós entendemos que nós só poderemos efetivamente, verdadeiramente, compreender o nosso próximo se nós nos compreendermos. Nós só conseguiremos efetivamente, verdadeiramente, amarmos o nosso próximo se nós, de fato, nos amarmos. Veja que há uma certa concordância com o que diria mais tarde Sócrates, com o que ressaltaria Jesus, e mais adiante, Aurélio Agostinho, que integrava a equipe do Consolador, do Espírito de Verdade, auxiliando Allan Kardec no processo de consecução da mensagem espírita, que nós chamamos de codificação espírita, mas Jesus, voltando a Emmanuel e ao foco principal daquilo que pretendemos compartilhar com vocês, Jesus nos traz um mandamento diferente. Um mandamento, se é que é possível, que vai além deste, que é como nós dissemos, João anota em seu texto, e Jesus nos diz, amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. De repente, alguém que nos ouve poderia nos perguntar, mas qual a diferença entre este mandamento e o anterior do Decálogo mosaico, ressaltado constantemente por Jesus àqueles que o procuraram? Há uma diferença observada por Emmanuel, e é interessante a reflexão que ele faz. Comentamos, inclusive, numa oportunidade que tivemos de estar com vocês, no Eusébio, nessa casa tão acolhedora, quando no Natal, há uns 3 anos, nós fizemos uma reflexão nessa mesma linha. A nossa memória quase sempre ela se dilui facilmente, talvez alguns não se lembrem. Mas o fato é que há uma diferença, porque o amor do próximo, como a nós mesmos, ainda é um amor condicionante, embora seja amor. Mas é um amor limitante. É um amor que se estabelece, muitas vezes, a partir de condições que nós impomos ao outro. Eu te amo desde que tu me ames. Eu te amo desde que tu penses como eu penso. Eu te amo
desde que tu gostes das mesmas coisas que eu gosto. Eu te amo desde que tu torças o mesmo time que eu torço. Eu te amo desde que tu professes a mesma religião que eu professo. Então, ainda um amor do próximo como a si mesmo. Quando nós somos contrariados, esse amor quase sempre, no momento do teste, nós constatamos que ele não é ainda tão sólido, tão verdadeiro, tão pleno, como talvez acreditemos que ele venha a ser. Mas o amai-vos uns aos outros, que Jesus nos diz, como ele nos amou, é diferente. Porque não é um amor condicionado, é o amor dele, um amor despojado, puro, pleno, verdadeiro, um amor incondicional, que não pedia absolutamente nada em troca. Ele simplesmente nos amou de tal maneira que se submeteu àquele local hediondo, cruel, nos braços do mar. Poderíamos dizer que esse tipo de amor se estabelece através da seguinte expressão: eu te amo, mesmo que tu não me ames. Eu te amo, mesmo que tu penses diferentemente de mim. Eu te amo, mesmo que tu professes uma fé que não a minha. Eu te amo, mesmo que tu negues Deus, enquanto eu creio em sua existência, em sua presença em minha vida. Eu te amo, mesmo que tu me negues 3 vezes. Mesmo que tu me traias. Mesmo que tu me cuspas ou me batas à face. Eu te amo, mesmo que tu me crucifiques. Talvez assim nós possamos entender, avaliar e constatar a diferença entre os dois mandamentos. Por isso que eu admiro Emmanuel. E como disse alguém, e eu subscrevo, por mais que aqui e acolá alguém faça uma crítica a Emmanuel, como fazem também, sem a devida fundamentação, a André Luiz, que se preocupa muitas vezes com as questões periféricas e não com a essência daquilo que a mensagem nos aponta, libertadora por excelência. Emmanuel, como disse alguém, pode ser perfeitamente considerado como quinto evangelista, que através das suas obras substanciosas, ele consegue extrair essas pérolas espirituais da mensagem do poeta Galileu e se colocando também como um poeta da terceira revelação, através da mediunidade daquele cuja imagem se encontra atrás de nós, neste quadro pintado, hoje, infelizmente, também muito esquecido de muitos espíritos, que às vezes nós preferimos ler obras psicografadas de autoria duvidosa, e Chico tem todo um lastro, uma vivência em plenitude da mensagem espírita. Ele pregava e ele vivia. Aliás, estamos no mês da sua desencarnação, começando hoje, dia 30 de junho de 2002, ele regressava ao mundo espiritual, deixando um legado imorredor para todos nós. Pensemos, portanto, nessa mensagem de Jesus, naquilo que ela representa para cada um de nós. A mensagem da manjedoura ao Gólgota. Toda ela com as suas filigranas, com a sua sutileza, com as suas nuances, é fértil de poesia, de uma poesia que toca os nossos corações. Esse testamento divino que ele nos legou. Porque pouco sabe, aliás, já que falamos tanto do Gólgota, que Jesus, naqueles instantes derradeiros de sua agonia, no Monte da Caveira, enquanto a multidão o observava, e o espírito Humberto de Campos, pela via mediúnica de Chico Xavier, no livro Boa Nova, sugere que talvez o sofrimento mais atroz experimentado por Jesus, naquele momento, não fosse o dos cravos de 7 a 9 polegadas fixados nos pulsos, nos pés. Não foi a dor no peito provocada pela lança de Longino. Não foi a sede que alguém tentou
embora haja uma explicação histórica até científica, aplacar com uma certa ironia, levando o vinagre aos seus lábios. A dor maior experimentada por Jesus sugere o espírito do grande escritor maranhense, Humberto de Campos, desencarnado em 1934, que nos deixou crônicas maravilhosas, escritas, muitas delas, como ele diz, na introdução da referida obra, a partir do folclore do mundo espiritual, portanto, cuidado que alguns devem ter, não são obras históricas, mas também são obras poéticas, metafóricas, muitas vezes, e necessárias, claro, como uma espécie de parábolas, para que nós possamos colher delas as lições necessárias ao nosso aprendizado. Mas diz, portanto, Humberto de Campos, que o sofrimento maior experimentado por Jesus talvez tenha sido, naquele momento de dor, de abandono, procurado debalde em vão de seus amigos. Talvez perguntar, onde estaria Simão Pedro, que o negara 3 vezes? Onde estava Judas? Ele sabia, na invigilância, não porque fosse mal, a história foi muito cruel com Judas. Ele era, na verdade, na sua estreiteza de visão, por ser vinculado ao grupo dos zelotes, uma pessoa que pensava diferentemente, acreditava que Jesus talvez fosse um conquistador geográfico, como, aliás, um outro Simão, o zelote, do qual pouco se fala, muito amigo, inclusive, de um outro Jesus, pouco sabe se chamava Jesus, Yeshua, Bar Abbas. Bar quer dizer filho de. Jesus era Yosef, filho de José. Yeshua, Bar Yosef, Jesus, filho de José. E havia um outro Jesus, que a história nomina com o nome de Barrabás. Mas, na verdade, era Yeshua Bar Abbas. Jesus, filho de Abbas, Bar Abbas. E ficou conhecido como Barrabás. O povo, naquele episódio conhecido, diante do ato de covardia de Pôncio Pilatos, o ato de lavar as mãos, Pilatos, diante da multidão, permitiu, aproveitando a celebração pascual, pela tradição hebraica, que o povo fizesse a escolha de qual dos presos que estava no cárcere de Jerusalém seria condenado. E o povo gritou enlouquecido: liberta Barrabás e condena Jesus. Com isso, inclusive, nós constatamos que, a partir desse fato, o dito popular, que diz que a voz do povo é a voz de Deus, nesse caso, seguramente não foi. E optamos pela condenação de Jesus, o justo por excelência, e pela libertação de Barrabás, um criminoso contumaz, embora com pretensões políticas, mas que se valia de métodos violentos para alcançar os seus objetivos. Onde estava a multidão? Talvez Jesus perguntasse. Que ele alimentara quando estava faminta, com pão, com peixe. Onde estavam os paralíticos, os aleijados, os estupiados? Ele restituir a mobilidade natural de suas carnes, de seus músculos, com o fluxo do seu magnetismo sublime? Onde estavam os cegos aos quais ele devolvera a vida às suas pupilas mortas? Ali não se encontrava. Essa certamente foi a dor maior experimentada. Onde estavam os seus amigos? À exceção dos personagens aos quais fizemos menção. João, Maria, mãe de Jesus, Maria de Magdala e Maria de Betânia. Que no futuro, séculos à frente, um inspirado estudioso do espaço, da astronomia, procurou homenagear essa cena, fazendo com que as estrelas que, do nosso ponto de vista, na Terra, parecem estar perfiladas, chamamos de as Três Marias, elas fossem assim batizadas, imortalizando essa cena. Veja, portanto, o que Jesus nos deixa como essa lição. E assim, nesses instantes finais, ele se despede, pedindo a Deus que nos perdoasse, porque nós não sabíamos daquele que fazia. Mas mesmo assim, diz um amigo pastor evangélico, voltando à nossa reflexão para a conclusão da nossa participação,
Jesus deixou lavrado, registrado no cartório divino, naquele momento, um testamento, o seu testamento. Para os soldados de Herodes, ele legou o seu manto roto, vermelho, sobre o qual os mesmos, na miopia espiritual, não perceberem que estava diante do mais sublime dos homens da terra, jogavam dados para, através da sorte, ver com qual deles o manto ficaria. Essa foi a herança que eles tiveram, o chamado manto sagrado, expressão imortalizada, através de um clássico da cinematografia dos anos 1950, protagonizado pelo inesquecível ator, esposo da Elizabeth Taylor, Robert Walton, grande personagem da cinematografia. Richard Burton, melhor dizendo, corrigindo, nosso HD falhou neste momento. Para José de Arimateia, Jesus legou o seu próprio corpo físico. Porque esse homem, embora fosse fariseu, mas um homem bom, um homem justo, de mente arejada, amava Jesus, admirava Jesus, permitiu que o seu corpo físico fosse sepultado na sua tumba privada, que a tradição nominaria de o Santo Sepulcro. Para João e para Maria, ele também deixou anotado no seu evangelho aquilo que eles legavam. O bem mais precioso que ele tinha na terra, se assim pudéssemos dizer. Ele legou a João, quando disse: João, eis aí a tua mãe. E para Maria, João, como filho do coração. Mãe, algumas tradições dizem, mulher, eis aí o teu filho. E a história registra que os dois passaram a conviver, a estarem juntos o resto da existência de Maria no promontório de Éfeso, quando João mais tarde iria dar consecução à sua missão, até a idade avançada, sendo, aliás, o único dos discípulos de Jesus que não se despediu da vida física através de um holocausto, e sim pela própria idade, pelo avançar dos anos. E para nós, finalizando, qual a parte que nos cabe nesse testamento? Alguém se arriscaria? Para nós, o que Jesus nos deixou? A parte que nos coube é a sua paz. Quando ele nos diz, minha paz vos deixo, minha paz vou-la dou. E como dissemos há pouco, ele não se referia à paz do mundo, das coisas efêmeras da terra, dessa busca incessante tão somente pelo ter que acreditamos vai nos trazer o prazer, mas que é algo fugaz. Não é essa paz. Mas é aquela paz que emerge a partir do empenho individual de cada criatura em fazer, como dizia Paulo na sua emblemática figura, morrer no ímã do ser, o homem velho, que é o símbolo do homem egóico, egoísta, egocêntrico, para fazer nascer em nós o homem novo, o símbolo do lídimo, do genuíno, do verdadeiro, do autêntico cristão. Pensemos a respeito dessa mensagem, da poesia constante do Evangelho de Jesus, disponibilizada há 2 milênios. E aproveitemos assim, saboreando-a, nessa hora aziaga, nesse momento ainda conturbado em que nos encontramos, para manter a nossa fé, a certeza de que, não obstante os problemas que nos digam respeito, que experimentamos, que passamos, mas temos a certeza de que Ele, Jesus, como dissemos, é o ser que nos conduz. Não é o Tito, não sou eu, não é um governante da Terra, o responsável pela condução dos destinos da humanidade. Não. Se fosse eu, sinceramente, estaria preocupado. Mas quem conduz o nosso órgão, como dissemos, quem o administra é Ele, Jesus. E com sua sabedoria,
com sua amorosidade, ele sabe o que é melhor para cada um de nós. E por isso entendemos que tudo quanto nós passamos, essas dificuldades momentâneas, dessa pandemia, faz parte do nosso processo de maturação psicológica e espiritual, como dissemos. Já houve outras pandemias, a história resiste. A própria Bíblia nos fala de uma epidemia no Egito, peste, ao tempo de Moisés, que ceifou a vida física dos chamados primogênitos, uma das pragas, pela tradição a ele assim atribuída contra o faraó, para obter a liberdade do cativeiro, da escravidão no Egito. Nós vamos ter também na Grécia, logo após as guerras púnicas, guerras internas entre os próprios gregos, de Atenas e de Esparta, uma peste que ceifou a vida física de milhares de gregos. Na Idade Média, a peste negra ceifou a vida física de 1/3 da população da Europa Ocidental. Mais recentemente, há quase 100 anos, final da Primeira Grande Guerra Mundial, de 1914 a 1918, a partir de 1917, chegando ao Brasil, deixou de ser uma epidemia e se tornou uma das grandes pandemias da repercussão mundial, a terrível gripe espanhola, que, inclusive, levou de retorno ao mundo espiritual um dos grandes baluartes do espiritismo, Eurípides Barçanufo, desencarnado no dia 1º de novembro de 1918. Essa pandemia, esse vírus, que hoje alguns dizem ser o mesmo H1N1, cuja vacina já foi conquistada, como a desse vírus atual também, em breve, certamente estará à disposição de todos nós. Mas fica aí, portanto, a lição para todos nós. A certeza de que, como dizia Heráclito, na velha Grécia, no grego, as pessoas que o procuravam, ele costumava gritar, batendo no peito: não se aflija, não se atormente, porque panta es, que quer dizer, tudo passa, tudo flui, tudo se transforma, tudo se metamorfoseia. Ou, relembrando a velha canção, da autoria de Nelson Motta, imortalizada na voz de Lulu Santos, um dos jurados do The Voice Brasil, agora de recesso, também de quarentena, em que nos diz: nada do que foi será de novo do jeito que já foi um dia. Tudo passa, tudo sempre passará. A vida vem ondas como o mar, nesse infinito grito. Gratíssimo a todos pela paciência. Agradeço mais uma vez a você, meu irmão, Tito, pelo convite que nos foi feito. Pedimos desculpas se em algum momento da nossa exposição fizemos alguma colocação indevida que possa ter constrangido ou ofendido algum dos irmãos que nos ouvem. E agradecemos, portanto, mais uma vez de coração, esta oportunidade de estar com você. Não sei se há tempo, falei mais do que eu devia, falei demais, eu só assim, se deixasse às 10 horas, mas fica à disposição se houver algum questionamento, alguma pergunta, e para fazer como você nos solicitou, com o seu comando, a prece de encerramento logo mais. Vou fazer um breve comentário aqui da sua fala. Ufa, deixa eu beber uma águazinha aqui, porque esse é o meu comentário. Você traduziu, levou ao pé da letra o nosso projeto de levar uma palavra de fé, de consolo e esperança. Foi simplesmente maravilhoso, né? Eu nem tive coragem de colocar os comentários, que era para não tirar o foco ali da sua fala, que foi, como sempre é, né, Luciano? Você veio para isso. Você está no lugar certo, na hora certa, com a missão certa e cumprindo a missão. Parabéns, obrigado. Né? Nós temos aqui vários amigos, né, para registrar a presença. Né? Temos Sula Santos, a Cristina Santos, Ednei Rodrigues, a Vitória, nossa madrinha Vitória, né? Gilson Gama,
todo mundo dando palavras de Expedito, né? Expedito, eu queria até deixar aqui um convite para o Expedito, né? A um dia trazer para nós aqui uma palhinha também, né, Expedito? Expedito Brito, gente muito boa. Fala muito bem, viu? Sim, Fala muito bem. Expedito, eu sou suspeito, Expedito. Eu fiz parte do Grupo AMO, tive essa honra, viu? Não fiquei para continuar cantando. Fui um dos fundadores do AMO. O Expedito é afilhado do meu pai e da minha mãe, viu? coisa boa, rapaz. Ele é bem pequenininho. Rapaz, Amo muito. a afinidade espiritual é uma coisa muito séria, né? Você se separa, mas acaba se juntando de novo, não tem como correr, né? Eu queria fazer uma inscrição, não vou ler, peço desculpa a todo mundo, não vou ler nenhum comentário para não ser injusto com ninguém, né? Nem o meu que eu fiz ali, mas eu queria fazer uma indiscrição com você. Porque eu me lembro que lá no ano passado, quando você esteve aqui, você sabe que a Casa de João encerra o ano, todo ano, com a sua presença na graça de Deus, né? E numa dessas vindas aqui, você nos falou a respeito de um estudo que você está fazendo, muito grande, muito profundo, a respeito do Bezerra de Menezes, e isso, com certeza, iria culminar num livro, e eu até coloquei a Casa de João à disposição para lançamento, né? Que eu não sou nem besta. Eu queria que você desse uma palhinha de qual é o contexto desse seu estudo e quando é as previsões para colocá-los à nossa disposição. Pronto. Então, hoje, inclusive, o bom dessa, você pode se dizer que há alguma coisa boa, a gente tem que tirar todos os proveitos necessários desse momento, dessa pandemia, desse claustro que nós estamos convidados a experimentar nesse momento de isolamento, é que além de dar aula online, uma experiência nova para mim, professor há praticamente 30 anos, é de estar aproveitando também para trabalhar em casa o restante do livro que eu quis dizer. Bem alentados, são praticamente 20 anos de pesquisa, estamos do qual recebemos e temos jornada. Inclusive a cura de um dos meus filhos. Por ser um grande lado no mundo espiritual, há anos, desde 2000, eu tive a honra de fazer a orelhinha do último livro dele, A Chave do Reino, Lamartine Palhano Júnior, grande amigo, grande pesquisador, grande cientista espírita. O Palhano, em 1997, sugeriu que um cearense, que no caso apontou para nós, pela amizade que ele nos tinha, escrevesse algo sobre o Dr. Bezerra. De lá para cá, nós vimos pesquisando. A obra, só para você ter uma ideia, já passei para a revisão 13 capítulos, serão 16 capítulos, é uma obra alentada, deve ter mais de 500 páginas, e não podia ser diferente, não é um romance, é um documentário. Então, há coisas inéditas a respeito do Dr. Bezerra de Menezes. Nós já demos um título da obra, que é Bezerra de Menezes, O Homem, Seu Tempo e Sua Missão, para que nós possamos entender o Bezerra de Menezes como homem de seu tempo, e não aquele personagem que muitas vezes nós mitificamos, exageramos. E, curiosamente, Tito, você vai constatar com os leitores oportunamente, com muitos documentos, com fotografias inéditas, inclusive quase todos os filhos dele, das esposas, dos irmãos, de amigos, o Dr. Bezerra como homem do tempo dele, eu diria, o Bezerra histórico, se assim eu pudesse dizer, porque tem o Jesus histórico, ele é muito muito maior do que o Bezerra, que muitas vezes nós mitificamos. Porque ele era, nesse tempo, tudo aquilo quanto talvez eu imaginasse. Muito além. Ele era coerente. Como costumamos dizer, ele pregava e vivia e pregava. Então, o livro, ele iria sair este ano, para que nós comemorássemos os 120 anos da desencarnação dele, que aconteceu agora no dia 11 de abril, próximo passado, mas devido às circunstâncias, nós fizemos apenas a Federação Espírita Brasileira uma apresentação nova de um livro que, por sugestão nossa, a FEB vai celebrar. Esse livro está fazendo 100 anos, que era a grande obra da vida do Dr. Bezerra de Menezes, Loucura sob Novo Prisma, que alguns já ouviram falar. Essa obra foi lançada em 1920,
claro que é uma obra póstuma, ele desencarnou em 1900. Os filhos do Dr. Bezerra se organizaram, prepararam essa obra e fizeram uma edição pessoal, familiar, e a obra saiu pela primeira vez em 1920, portanto, neste ano, 100 anos. Aí nós fizemos uma apresentação todo o histórico dessa obra, que é uma obra extraordinária, uma obra vanguardista, porque, por primeira vez na história, numa época em que a psiquiatria, a psicologia ainda se estruturava como ciência, o Dr. Bezerra, que era médico, não era psiquiatra, mas era um homeopata, mas um estudioso dos fenômenos espirituais, ele já fazia registros acerca da questão do processo obsessivo, da influência da espiritualidade inconsciente infeliz, dos processos de perturbação espiritual. Algo inimaginável naquela época. E apresentava a obra como se uma obra científica. Então, esse livro vai ser relançado. Nós fizemos uma apresentação que vai sair, portanto, pela FEB. Mas o nosso livro mesmo, pretendemos lançá-lo no início do próximo ano. Por isso, estamos agora na fase final de concepção, de burilamento. Já 13 capítulos, 13 dos 16 já foram revisados. Estamos fechando mais algum, só para atender aí a sua curiosidade. Tá bom, querido? Ok, meu irmão. Já reservo o meu exemplar. O meu, para mim, é biblioteca particular e o para a biblioteca Leônidas Alves de Souza, né? Que nós temos aqui na casa de João Irmão Francisco com muito carinho. Eu queria que você fizesse a nossa prece final. Vou colocar aqui um comentário só de uma amiga sua que sintetiza a nossa a vontade da espiritualidade com esse projeto de todo dia termos uma mensagem consoladora aqui na casa da casa de João. A nossa irmã diz isso aí para nós, a Raquel Martins. Obrigado por suas palavras. Acalmou meu coração. Essa é a verdadeira intenção disso aqui. Objetivo alcançado. Faz a nossa prece, irmão. Claro. Amoroso Jesus, mestre tão amado e tão querido. Nós te agradecemos, Senhor, pela oportunidade concedida de termos podido parar em meio à agitação da vida, nesses momentos difíceis pelos quais passamos momentaneamente, para fazermos desse encontro um oásis de luz, do qual sorvemos as energias necessárias ao robustecimento da nossa fé. Recobramos o ânimo, renovamos a esperança para prosseguirmos contigo nessa nossa escalada evolutiva. Perdão, Senhor, pelas vezes, em razão da nossa estreiteza de visão, nós caminhamos no sentido contrário àquele que tu nos apontaste há 2000 anos. Mas permite, Senhor, que mesmo assim, em meio aos tomos, às dificuldades, às urzes do caminho, nós possamos nos soerguer, levantarmos e prosseguirmos confiantes no rumo do nosso desiderado. Que todos nós que estamos ligados pelos recursos da tecnologia contemporânea neste momento, evocando-te a lembrança, relembrando a mensagem redentora da tua poesia divina, nós possamos ter um resto de noite tranquilo, suave, e logo mais, todos os nossos corpos físicos descansados, nossas almas possam, em desdobramento espiritual, se encontrarem com amigos mais lúcidos, conscientes, que nos apontarão um amanhã mais promissor, para que assim possamos, logo mais, no dia seguinte, continuar nas nossas lutas, mesmo ciclópicas, difíceis, mas necessárias, a que possamos assimilar as lições tão importantes ao nosso crescimento espiritual. Jesus Divino Amigo, guarda-nos na tua paz, agora, hoje e por todo sempre. Assim seja.
Meu irmão Luciano, nós agradecemos novamente, mais uma vez, né, por sua gentileza de estar aqui conosco. Nós sabemos que você é uma pessoa muito ocupada, extremamente requisitada, até pela sua atividade dentro da FEEC, né? E foi realmente uma prova de amizade e consideração. A gente queria aproveitar, Sim, convidar as pessoas a estarem conosco todos os dias, né? Às 8 horas, 20 horas, nós teremos sempre alguém aqui que vai tentar fazer exatamente a mesma coisa, trazer uma palavra de fé e de consolo. A exceção às quarta-feiras, porque nesses dias é os dias que nós fazemos o nosso estudo aqui do grupo de estudo da mediunidade, o aprofundamento da mediunidade, que a gente não parou de jeito nenhum, nem pode. Então, Luciano, muito obrigado, Deus abençoe, viu? Deus abençoe mesmo, sinta-se abraçado e sabe que aqui é sua casa. No dia que você precisar, tem sim. armador aqui todo lado, viu, meu filho? Pode vir Sei para cá. disso. Abraço, Saúde irmão. e paz, Obrigado. amém. Você também, irmão. Deus abençoe. Boa noite. Boa noite a todos. Obrigado.